A gente vai estudar aí a acústica, né, o estudo das ondas sonoras, e, portanto, como já havia falado, são ondas mecânicas e, ao mesmo tempo, longitudinais. Então, aqui nesse esquema aqui também eu consigo ilustrar essa propagação. Olha que legal aqui que vocês conseguem observar aqui o sentido, né, a velocidade com que ela se propaga. Deixa eu só mudar aqui. Aí, ó, a velocidade ela está vindo nessa direção, ou seja, direção horizontal, e ao mesmo tempo a vibração das partículas do ar aí, ó, tá na mesma direção, por isso que ela é longitudinal, tá? Essas faixas mais escuras nada mais é do que me representam aí o comprimento, a distância entre uma e outra é o comprimento da onda. Como que é formada? Quando essa película aqui, ó, a membrana do tambor vibra, ela empurra as moléculas de ar. Então, a faixa mais escura é como se tivesse maior concentração de moléculas, ou seja, você tem uma compressão do ar. A faixa mais clara, né, seria a falta das moléculas de ar. Por isso que você tem a chamada rarefação do ar. Então, um lugar com muita molécula, outro lugar é com poucas moléculas. Isso que me determina aí a crista e o vale da onda. Eu poderia interpretar isso por uma ondinha longitude, perdão, uma ondinha transversal. Seria assim, ó. A interpretação disso daqui seria algo assim, né? Uma ondinha transversal, mas ela é longitudinal. Oi. Tô sim, senhora. De nada. Então, ó, outra coisa importante. Os sons que a gente consegue ouvir, acho que vocês já viram isso daqui, ó. Depende da faixa de frequência. O nosso ouvido aí tem capacidade. Não sei se vocês chegaram a ver, esses dias estavam no Face, eu sei que vocês não mexem muito no Face, mais no Instagram, né? Mas no Face, uns tempos atrás, estavam um videozinho ali que ilustrava mais ou menos, tá, pessoal? Porque tem até uma relação ali da parte, digamos, eletrônica, a parte da emissão do som eletrônico, não, talvez não seja tão fiel, mas tinha um vídeo que ele começava numa frequência muito baixa e ia aumentando a frequência, né? Era branco e preto ali, só mostrava a onda e o valor da frequência, e a ideia era você ver até onde você... Vocês viram? Legal. Então, por quê? A ideia não são todos seres humanos, claro que vão ouvir a onda com essa faixa aqui. Mas o normal é claro que você vai ficar entre esses dois limites, entre 20 Hz e 20 mil Hz. Acima de 20 mil Hz você tem os ultrassons e abaixo são os infrassons. São talvez essas faixas sonoras aí, outros animais que nem golfinho, cachorro, conseguem captar. Não sei se vocês já viram também, inclusive dá para vocês baixarem. Quem tiver curiosidade, tem um aplicativo aí que imita aquele apito de cachorro, né? Que ele emite um som numa frequência mais alta e você não consegue ouvir, tá? Outra coisa importante é em relação à velocidade do som. Vocês vão ver em muitos exercícios, vai trabalhar a velocidade no ar, vai trabalhar em torno desse valor, 350, 300 e, no máximo 360 metros por segundo. Porque aquilo que eu falei, som com a onda com o mesmo meio é sempre a mesma velocidade. Então, se for sempre no ar, com a mesma temperatura, porque ela influencia também, o som vai ter a mesma velocidade, que é de 340 metros por segundo, tá? E aí você percebe, olha aqui, nos líquidos vai ter uma outra velocidade e nos sólidos maior ainda. Então a gente pode estabelecer essa relaçãozinha, ó. A velocidade do som nos sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que é maior do que a velocidade do som nos gases, né? No caso ali seria o ar, tá? Até não sei se vocês já chegaram a ver algum filme de faroeste, algum filme mais antigo. Antigamente, seus pais aí devem conhecer, mas os filmes de faroeste ilustrava aquela coisa do índio, ou talvez até do cowboy ali, ele colocando o ouvido no chão
para ver se está se aproximando algum inimigo, alguma coisa. Porque ele consegue captar mais rapidamente o som chegando sei lá, de um inimigo aí chegando pelo solo, né? Pelo chão, porque o som se propaga com uma velocidade maior. Legal, né? Tá. Agora um negócio importante, interessante aí que eu falei que a gente utiliza no dia a dia errado, seriam as qualidades fisiológicas do som. O que seria isso daqui? É relacionado ao lado animal, né? A captação da onda sonora, tá? Então a gente tem aqui captação da onda sonora, alguns termos aí que até no dia a dia a gente utiliza de maneira errada. Quais são eles aqui, ó? Primeira ideia da altura. O que a altura está relacionado, pessoal? A altura está relacionada com a frequência da onda sonora, certo? Frequência. E aí você vai ter duas classificações. Ó, percebam aqui que eu estou trabalhando duas ondas que ela tem as mesmas amplitudes, ó, que seria a ideia do tamanho aqui. O que muda? Uma repete-se mais, ou seja, é uma alta frequência, e aí isso daqui seria o quê? Um som que nós chamamos aí de som agudo. Aquele som estridente, é um som de alta frequência, tá? E aqui uma que se repete pouco, ou seja, uma baixa frequência, é um som grave. Certo? Olha aí que interessante. Então no dia a dia, quando a gente fala lá, querendo se referir ao volume, falar, esse som tá alto, isso é errado. Isso fisicamente, em termos da acústica, é errado, porque um som alto seria aquele som fininho, né? E um som baixo, ou seja, baixa frequência, seria aquele som mais grave. Tranquilo? Olha aí que interessante. Mas agora acho que vocês não vão errar. Então o que seria a ideia do volume aí que a gente utiliza? Seria a intensidade. E a intensidade de uma onda sonora, ela está relacionada aí, ó, com o volume. Então deixa eu colocar aqui, vai ser o volume. E esse volume está relacionado com a amplitude da onda. Aliás, eu vou colocar aqui, em vez de colocar o volume aqui, vou colocar a amplitude. Tamanho da onda, digamos assim, amplitude, dislexia. Tá, seria aí o volume. Então aqui você tem dois exemplos, olha aqui. Um som fraco, que seria um volume baixo, né? Falando aí da maneira do dia a dia, olha aqui, a onda é pequenininha, certo? Um som forte, com uma intensidade maior, a onda é maior, obviamente, tá? Então, no dia a dia, o correto seria falar, se você quer aumentar o volume, o ideal seria falar fortalece esse som, diminuir o volume, enfraquece esse som aí, ó. Agora vocês vão utilizar isso, tenho certeza, tá? Tá, como que a gente calcula essa intensidade, pessoal? Vocês vão ver aí que a intensidade é dado dessa maneira. É a potência da fonte sonora, certo? Dividido pela área. Isso aí vai ter a unidade de watts por metro quadrado. Por que pela área? Porque quando a onda se propaga, ela atinge aí uma certa área. Acho que vocês já tiveram noção disso quando vocês param na frente de uma caixa de som muito potente, que vocês sentem a onda sonora, as moléculas baterem, as moléculas do ar baterem na sua roupa e fazer vibrar, né? Então essas moléculas aí se aproximando de você abrange uma certa área. Por isso que está relacionado aí a intensidade com a área, tá? A intensidade, digamos, mínima que você consegue ouvir é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Vocês vão ver também alguns exercícios trabalhar com isso. E aí, em cima disso, você cria aí uma coisa que é meio chata, né? Que é meio chata de vocês trabalharem, que é o nível sonoro. Tá? Como que é o nível sonoro? Ele é dado por isso daqui, ó. 10 vezes log, log não é logo, log de I, a intensidade que você está medindo, sobre zero.
Isso daqui nada mais é como se fosse a ideia de uma escala, certo? No nível sonoro. Esse aqui é um N, tá? E aí você tem isso daqui, acho que vocês talvez já tenham ouvido isso, né? Você tem essa escala aqui dada numa unidade aí que é o Bel, ou então como você tem a escala de 10 ali, seria o decibel, tá? Decibel aí, ó. Se vocês verem aqueles medidores, né? Que normalmente aí, quando você tem festas, alguma coisa, bar, você tem a utilização desses, é o decibelímetro, acho que chama, se não me engano, que ele mede exatamente essa intensidade sonora. O limiar da dor, pessoal, o limiar aí máximo, digamos assim, que você consegue ouvir, que aliás seria já provocando dor, é 120 decibéis, tá? Só colocar o dB ali, tranquilo? E mais uma característica fisiológica, só para terminar, seria o chamado timbre. Quem conhece música, né? Acho que todos têm uma noção aí que a música é constituída aí de notas, né? Então você consegue reproduzir, por exemplo, uma mesma música em diferentes instrumentos, seja num piano ou talvez num violão. E você consegue identificar quando você tem o som aí emitido por tais instrumentos, você consegue identificar da onde que o som está vindo. Se ele está vindo do piano, se ele está vindo do violão. Só que as notas são as mesmas. Se as notas são as mesmas, elas têm o mesmo a mesma frequência, o mesmo comprimento. O que, que muda então de uma nota para outra? O que muda aí é o timbre, que está relacionado com o formato da onda. Tá vendo? Aqui você tem diferentes ondas, mas elas têm praticamente o mesmo comprimento, né? E a mesma frequência, olha aqui. Só que você está mudando aí o formato. Isso que proporciona a você identificar aí diferentes instrumentos, mas com a mesma nota, tá? Todos estão emitindo a mesma nota musical. Então essa característica é o timbre, tá? Então, seria basicamente isso, as ideias básicas aí do estudo da acústica. Vamos aplicar isso então em alguns exercícios aqui, ó. Exercícios bem simples, ó. Para afinar o violão, o músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Olha isso. Essa diferenciação é possível por quê? Exatamente o que eu acabei de falar. É devido ao timbre, né? O timbre produzido por cada instrumento é diferente. Olha aí, que simples. 2, do Enem. Visando de reduzir a poluição sonora, de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis, olha aí, da intensidade sonora, ó, para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? Lembrando, intensidade sonora, nível sonoro está relacionado com a amplitude. Quanto maior a amplitude da onda, o som é mais forte, volume mais alto. Lembrando que a altura está relacionada com a frequência, tá? Tranquilo por aqui? Então, agora aí a gente vai analisar aí a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, tá? Então, como nós vimos ali na ilustração, vamos considerar aí a corda, né, presa entre dois pontos qualquer. Opa. Então aqui, ó, dois limites aqui. E aí você tem a cordita aqui. Opa. Só mudar aqui. Então a corda tá aqui esticada. Eu não tô conseguindo desenhar direito. Nossa, que porcaria de corda. Tá? Então quando você perturba ela aqui, né? Quando você vem aqui, faz um certo movimento, você vai criar aí a sua. Ó. Então isso daqui seria a perturbação. E aí você faz com que a onda se propague aqui com uma certa velocidade.
tá? Essa corda, por ela estar presa nessas extremidades, seria a ideia aí, como eu falei, da tensão. Quando você puxa isso daqui, ó, você está provocando uma tensão maior nas extremidades. Então isso daqui nada mais é do que uma força aplicada na corda. Vocês viram que eu desenhei a corda aí um pouco grossa, né? O que seria isso? Essa grossura da corda aqui, ela recebe um termo, ela recebe um certo nome. Seria chamada densidade linear. Tá? Por que linear? Porque a corda a gente tem aí notável nela uma dimensão somente em termos de comprimento. Alguns livros, algumas apostilas usam DL, outras usam aqui o Mi, às vezes até MiL. Como que você calcula essa densidade linear? Poxa, densidade normalmente é massa sobre volume. Aqui, por ser linear, vai ser a massa sobre o comprimento, que a gente chama de L. Então seria isso daqui, o comprimento da corda, ela tem uma certa massa, tá? E aí, claro, a unidade dela aí no SI vai ser aí, ó, quilogramas por metro. Isso daqui é importante, tá? Vocês vão ver que talvez apareça aí em outras unidades, quilograma por centímetro aí, ou gramas por centímetro também, e aí você tem que fazer a conversão. Tá? E isso daqui influencia nessa velocidade de propagação da onda. Não só a densidade linear, mas como nós vimos por meio da simulação, a tensão. Então, como que você calcula a velocidade com que uma onda se propaga aí nessa corda? Ela é dada por isso. Ó, raiz da tensão, diretamente proporcional, como nós vimos, dividido pela densidade linear. Tá? Então, percebam que não importa a perturbação que eu faça, desde que seja a mesma corda, né, o mesmo meio vai ter a mesma velocidade, ou seja, a mesma corda submetida à mesma tração, aí a velocidade de qualquer onda vai ser a mesma. Essa daqui é a chamada equação de Taylor. E claro, você vai trabalhar tudo no SI aí, ó, trabalhar a tensão, né, claro, em newtons, porque é uma força, e aí a densidade linear, como nós vimos aí em quilograma por metro, e aí a gente obtém a velocidade em metros por segundo. Certo? Tá. Por que isso vai ser importante? Para a gente analisar aí, ó. Então vamos entender aqui como que se dá essa onda estacionária de uma maneira melhor aí. Então, vamos aí, dá uma olhada aqui, ó. Claro que você tem aí, deixa eu pegar aqui, você tem aí o espaço para criar a sua onda estacionária. Então, a mesma ideia que eu trabalhei anteriormente, né? Você tem aqui dois pontos fixos, são dois limites, e aqui é onde você vai criar a sua onda, tá? Então, o que você vai ter aqui, ó? Esses daqui são chamados pontos fixos. Pontos fixos são pontos que não vão se mexer. Pontos fixos são chamados nós, tá? Ponto que se mexe é o chamado ventre. Como assim? Bom, aqui a corda ela tá na posição natural. Depois vocês viram ali no vídeo, quando eu crio a perturbação, eu crio aqui a corda, a onda. Deixa eu desenhar uma onda de outro jeito. Desenhar uma onda mais assim, que fica melhor. Tá aqui, ó. Então é como se a corda ela tivesse aqui, ó. A posição natural dela fosse um meiozinho aqui, ó, né? Mas aí eu criei a perturbação, formou essa minha onda estacionária. Então, claro que as extremidades continuam como ponto fixo, não muda. Só que aqui agora